Olá, hoje nós vamos começar uma série de vídeos que nós vamos gravar semanalmente, entrevistando várias pessoas interessantes, corretores de imóveis, clientes da imobiliária, profissionais das mais diversas profissões que têm relação com imóveis, e essas entrevistas elas vão ser disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Se inscreva em nosso canal, dê o like e ative o sininho para você ser avisado a cada semana com vídeos novos. Acompanhe. Rosana, eu te conheci já tem quase 40 anos. Já. Mais ou menos isso. Camila tá com 38. É verdade. Já tem um bom tempo. Eu já te conhecia quando ela nasceu. Sim. Há algum tempo, então olha o tempo aí. É verdade. E eu te conheci na Caixa também. Sim, Trabalhaste na Caixa há muito foi. tempo. Passaste quantos anos na Caixa? 26 anos na Caixa. 26 anos. Mais 4 anos de Banco de Crédito Real de Minas. Ou seja, minha história toda é banco. Nossa. Toda de banco. Nossa. E no banco trabalhaste em várias agências? Várias agências, mas teve uma que foi assim onde eu permaneci mais tempo. Foi a Agência Tropical, que é no Monumental. Sim. Inclusive, quando essa agência foi inaugurada, eu que inaugurei essa agência, né? Foi quando eu peguei minha primeira função. Eu não sei se tu lembras, mas eu fui lotérico. Então, eu não lembrava dessa eu questão. tinha uma ligação muito grande com a Caixa Econômica. Eu te via muito na Caixa, mas eu achava mais a questão de advogado, né? Não, eu era lotérico. Eu era lotérico, eu tive 2 loterias na década de 80 para 90. E além de ser lotérico, eu fui advogado do Sindicato das Loterias durante muito tempo, o Celoma. Então eu tinha ligação muito grande com a Caixa, mas me conta aí do teu caso da saída da Caixa. Tu te aposentaste, um belo dia disse, vou me aposentar. Eu saí no incentivo. Pelo plano de previdência da Caixa, eu tinha 50 anos e tinha 30 anos de contribuição. Então eu podia me aposentar pela previdência da Caixa, pela FUNCEF. Sim. Pelo INSS não, eu tive até perdas. Por quê? Porque eu ainda não tinha idade para aposentar. Na época eu não lembro qual era a idade mínima para aposentar. Sim. Mas como eu tive um incentivo e eu queria sair, porque a gente tinha um comércio, eu queria dar assistência no comércio e estava sendo muito cansativo para mim conciliar as duas coisas. Entendi. E aí eu resolvi aposentar e entrei no incentivo. E como foi a vida de aposentado, os primeiros anos de aposentada? Olha, o primeiro ano é de empolgação. Porque tu te aposentaste muito nova, né? Muito nova, mas eu me empolguei, eu viajei e também continuei trabalhando, dando assistência no comércio, né, de Burné. O que aconteceu é que nesse íntere, depois que eu me aposentei, ele teve alguns problemas de saúde, e aí começou a complicar de alguma forma, tanto é que a gente teve que desfazer o comércio. Entendi. E aí eu me envolvi muito com a questão da doença dele, acompanhei. Passado toda essa situação, foi que aí eu vim sentir a necessidade de fazer alguma coisa. E aí tu resolveste ser corretora de imóveis? Sim, não necessariamente eu pensei imediatamente em ser corretora de imóveis. Comecei a até trabalhos manuais, Sim. Trabalhos de artesanato, eu sempre tive muita habilidade para isso. Mas eu achava um trabalho muito parado, não era bem o que eu queria. Uma pessoa que saía de casa para trabalhar o dia todo, ficar o dia todo em casa, não tinha a menor condição. E aí eu comecei a pensar em alguma coisa para trabalhar. Eu disse, não, eu quero alguma coisa que esteja associada ao que eu já conheço do meu trabalho, porque a única coisa que eu sabia na vida era trabalhar em banco, Caixa Econômica e o outro banco. Eu digo, não, eu tenho que ter alguma atividade que tenha alguma associação com isso. Sim. E eu lembrei, o corretor de imóveis, financiamento habitacional, eu comecei a relacionar. Coincidentemente, na mesma época, Paulo Vito resolveu entrar numa imobiliária, que é meu sobrinho, e ele me incentivou, me convidou para conhecer, e eu fui, conheci e gostei. Entendi. Fui nessa imobiliária, fui muito bem recebida e gostei. Me inscrevi para fazer o curso de corretora. Eu digo, é exatamente isso que eu quero fazer. Entendi.
Apesar de que a gente acha que a atividade tem relação, mas na verdade nem tem tanto, porque eu trabalhava na parte de financiamento, recebendo clientes. A parte de corretores é diferente, a gente vai em busca do cliente. Isso. Mas tem uma associação, sim. Claro, sem Atendimento, né? Relacionamento com o público, toda essa relação tem a ver com o meu trabalho que eu já exerci antes. Isso. E a chegada na Remax? A chegada na Remax foi da seguinte forma: eu fiz meu estágio nessa imobiliária. Terminando o estágio, ele que me levou para a imobiliária, ele saiu. E eu me senti também na necessidade também de sair, não me senti mais confortável ficar sem ele na imobiliária. Sim. E aí eu fui atuar no mercado tradicional sozinha. Como autônoma? Como autônoma. Senti uma certa dificuldade porque eu me senti meio que perdida, né? E eu estava iniciando, eu tinha terminado meu curso de corretor, eu ainda não tinha experiência no mercado. Sentia sempre com o apoio dele, eu sempre recorria a ele. E através dele foi que eu cheguei na Remax. Porque aí ele conhecia a Ieda, amigo do marido da Ieda, e ele foi convidado, e quando ele foi convidado, ele disse, eu quero lhe levar comigo. E foi assim que eu vim. E o que tu achaste quando chegaste na Remax? Fiquei encantada, porque, como eu estava te falando, antes eu me sentia solta. E eu senti que a Remax me dava alguma direção, era exatamente o que eu queria. Era algo mais profissional, mais ético, era aquilo. E eu estava acostumada a trabalhar dessa forma, com uma empresa onde eu tivesse essa sustentação, né? Onde eu me sentisse dessa forma, mais profissional. E eu senti isso na Remax. E o que tu achaste do método da Remax? A princípio eu me assustei. Eu fiquei um pouco assustada porque eu achava que eu não teria condição de acompanhar. Eram muitas informações e eu queria acompanhar de uma velocidade que não era como deveria ser, né? Sim. Eu teria que respeitar passo a passo. Eu até atropelei um pouco isso, porque eu me senti muito ansiosa, apesar de empolgada, mas eu já queria conhecer tudo. E não dava para conhecer tudo num pequeno espaço de tempo. Foi aí que, com o tempo, a gente conversando e eu me relacionando com todo mundo aqui dentro, foi que eu fui enxergando que a gente deveria ter paciência, seguir passo a passo. Eu sempre digo isso, eu tenho uma lembrança de algo que tu me disseste, seja assim, Rosana, você vai jogar semente, porque você vai colher só lá na frente. Não precisa ficar ansiosa. E realmente isso serviu muito, porque a gente fica naquela, meu Deus, será que eu estou conseguindo acompanhar? Será que eu estou correspondendo? Eu tinha essa preocupação. O que tu achaste do acolhimento? Das 12 semanas, do acompanhamento nas 12 primeiras semanas. Fantástico, fantástico, assim, algo que me deixou até tanto quanto surpresa, porque a gente não vê isso no mercado normal, principalmente nesse ramo, né, imobiliário. Então eu achei assim fantástico todo o acompanhamento, toda a assistência. E quando eu falo com meus clientes, eu digo, olha, a Remax a gente tem todo o suporte. Entendeu? Eu intermedio a venda, mas o resto, a Remax me dá toda a cobertura. Administrativo, jurídico e documentação. Então, assim, eu senti uma tranquilidade para me atuar exatamente como eu queria, me relacionando com o público, fazendo as minhas vendas de uma forma tranquila, né? E como foi a convivência com a equipe? Diversidade de um monte de gente que não conhecias, gente nova, gente mais de idade mais avançada. Como foi esse relacionamento com a equipe? Olha, eu tenho a maior facilidade de me relacionar. Eu não tenho muita dificuldade de me sentir assim em meio às pessoas. Mas falando especificamente da Remax, a gente sente um acolhimento incrível. As pessoas querendo ajudar. Quem já estava aqui, eu sentia a preocupação de querer ajudar, de querer acompanhar, de querer dividir informações. E a gente sente isso aqui dentro, essa parceria, né? Esse aconchego. A gente chega na Remax... As festas surpresas. Pois é, a gente chega na Remax, não é só trabalho. Remax é alegria, é companheirismo. A gente sorri muito, a gente trabalha, a gente tem o nosso lado. Mas também tem esse lado que é muito importante, né? No profissional, porque senão... E tuas perspectivas para o futuro? Olha, como corretora de imóveis? Como corretora de imóveis, eu tive vários estágios quando eu cheguei, né? Primeiro eu dizia, não,
eu quero ser corretora só porque eu quero ocupar meu tempo, eu quero trabalhar, logicamente agregar renda quem não quer, né? Agregar renda para eu poder viajar. Com o passar do tempo, eu fui mudando essa minha concepção aqui dentro, né? A princípio eu pensava dessa forma, tanto é que eu dizia, olha, eu não quero galgar nada aqui. Hoje não. Hoje eu sinto necessidade de participar, de concorrer mesmo, de querer chegar né, alcançar o pódio, de fazer mais negócios para exatamente... Até porque o reconhecimento aqui é fantástico, né? Então, você se sente assim, essa necessidade realmente de querer crescer, de querer fazer bons negócios. Eu sinto essa vontade de crescer dentro da Remax. Rosana, então, quais são suas palavras finais nessa nossa conversa? Eu agradeço de ter sido escolhida como a primeira pessoa para dar essa entrevista. Eu espero que eu tenha influenciado outras pessoas a seguir esse caminho, porque é tão bom, preenche tanto a vida da gente. Então eu só tenho agradecimento, tanto a Remax como essa oportunidade de ser a primeira entrevistada. Rosana Bittencourt, esse foi o primeiro vídeo gravado de uma série de entrevistas que nós vamos fazer. E você foi escolhida por toda a sua trajetória como a primeira entrevistada, a primeira participante. E você que está assistindo, se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente, ative o sininho, se ficou até agora porque gostou, dê o seu like e em breve teremos mais vídeos.